Mas já pegando o gancho no assunto de cotas, eu conheço a visão do vereador sobre isso. Queria perguntar para a senhora. A gente está falando aí da política de cotas, né? A Dilma Rousseff, em 2010, ela criou uma legislação que depois foi vamos dizer assim, importada aqui para São Paulo, né, para o município de São Paulo, pelo Fernando Haddad, em 2013, se não me engano, que estabelece que 20% dos funcionários públicos, né, dos cargos públicos, sejam ocupados por afrodescendentes. Além disso, foi instituído na Secretaria de Igualdade Racial uma espécie de, na falta de uma expressão melhor, uma espécie de tribunal racial para fazer a verificação dessa autodeterminação, né, das pessoas que pleiteiam o cargo. Nesse caso, né, a gente está falando de um regime de cotas após a obtenção do diploma, né, num concurso público. Né? Será que a gente não está... Será que isso não é exagero e além de injusto? Olha, quando a gente está falando do racismo, aí a gente pode trazer os dados do IPEA, tem uma fortuna aí, uma fortuna crítica que traz esses debates. O professor Antônio Sérgio Guimarães, o professor de São Carlos, Walter Silvério, fazem muito esse debate. Quando a gente vai pensar no racismo, o racismo é uma força que estrutura a sociedade, certo? Então, você tem que pensar vários mecanismos institucionais para a desconstrução desse modelo. Mesmo num concurso público, quando você vai ver, por exemplo, os procuradores da cidade de São Paulo, você fala, todo mundo terminou já a faculdade, está disputando em igualdade. Estaria disputando em igualdade, mas tem momentos que você passa por uma banca examinadora. E os negros não passavam por essa banca examinadora, eles sempre ficavam nessa banca examinadora. A gente está vivendo agora no Brasil uma situação muito delicada com o Matheus Gato de Jesus, que ele é um professor, doutor pela USP, acabou de voltar, está fazendo um pós-doc em Harvard, nesse momento está no Brasil, que passou por uma situação terrível de racismo numa banca de concurso para uma universidade pública no Rio de Janeiro. Ele era o único cotista que chegou ao final do processo. O único. O currículo dele é fantástico, é bárbaro. Quando chega no final, o que fazem? Desclassificam ele. Dão uma nota muito abaixo de todas as notas que ele tinha tirado. Além disso, pegam a vaga que era do cotista e colocam para uma professora branca. Aí a gente fala, como assim? O que aconteceu? Tinha um regime para ser organizado. Os candidatos estavam lá. E aí a gente vê discrepância na atribuição de notas. Veja... Não é uma grande injustiça com quem não entra? Porque imagina o seguinte... É porque a justiça é para fazer para quem entra. Não, sim, mas para uma pessoa entrar, outra pessoa teve que sair, né? Então, historicamente, eu acho que é injusto. Eu concordo com você que é muito injusto. Então, nesse caso, mas justificam os meios. Eu acho que é muito injusto, mais injusto ainda, a gente tem uma massa de juventude negra que, historicamente, é violentada pelo Estado, que não tem a possibilidade de permanecer vivo. Eu acho isso muito injusto. E aí, os poucos que conseguem sobreviver e acessar os espaços, eles precisam necessariamente de políticas de ações afirmativas para acessar. Porque não é só você acessar o nível superior. Você tem que acessar o nível superior e você tem que acessar outros espaços da sociedade no qual o povo negro precisa se fazer representado e não o é. E, nesse caminho, existem vários mecanismos do racismo que impedem a nossa estada. Mas o Fernando, me parece, pelo discurso dele, não se vê representado por esse ativismo, né? E, mais uma vez, por que razão você não se vê representado pelo ativismo, pela militância negra em atividade no Brasil, Fernando? Na verdade eu iria mais além, né? Eu acho que o movimento negro no Brasil, ele é um conto de fadas, né? Porque a grande parte dos negros não são ativistas. Os 51% da população dos negros, segundo o próprio IBGE, são pessoas que trabalham, que estudam, que seguem a sua própria vida e não fazem parte do ativismo negro. Então eu me vejo, digamos, nessa maior parte da parcela da população. Agora, quanto a essa vitimização eterna do negro, eu acho que é um negócio interessante, porque muitas vezes tenta-se importar a história do negro americano para o Brasil, quando na verdade foram histórias muito diferentes.
Nos Estados Unidos você teve ali, principalmente nos estados do sul, uma segregação muito forte, evidente e clara do estado, né, separando até mesmo banheiros, parques, lugares de frequentação do público negro e do público branco. No Brasil a gente teve isso de forma mais velada, é verdade, mas nós tivemos uma miscigenação que os Estados Unidos não teve. Aqui no Brasil você tem grandes figuras negras que já no século XIX eram frutos dessa miscigenação. O próprio Machado de Assis, o Luiz Gama, que eu citei há pouco tempo, Teodoro Sampaio também, que foi um grande negro da história do nosso país, eram filhos de brancos ou de imigrantes, enfim, com negros, com ex-escravos ou escravos libertos. E isso fez com que o nosso país fosse miscigenando aos poucos. E após a escravidão, o grande motor de ascensão dos negros foi justamente os poucos momentos que o Brasil teve de livre mercado, isso é, de competição de fato, ou seja, o capitalismo foi o grande promotor disso porque permitiu a mobilidade social e deixou para trás, de certa forma, pelo menos aos poucos, aquela sociedade arcaica que nós tínhamos que realmente impedia o negro de ascender. E se nós fôssemos uma sociedade ainda mais livre do ponto de vista econômico, com certeza muito mais negros teriam alcançado essa ascensão social que a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos. Agora, o sistema de cotas, na tentativa de corrigir esse erro que aconteceu lá atrás, acho que é um equívoco muito grande. Primeiro porque já se passou muito tempo. Ao longo desse tempo, se havia uma dívida histórica, na minha opinião, ela foi diluída por essa miscigenação e ela foi diluída por essa possibilidade de mobilidade social por conta do capitalismo. Mas é curioso o que você fala, porque nos próprios Estados Unidos existe também o ativismo e a militância dentro da reivindicação pela igualdade, tudo. Ok, eu compreendi, você tem um ponto e você justifica esse teu ponto, mas qual seria o caminho, então, para que essa diferença fosse diminuída e que a sociedade fosse mais igualitária? O que você pensa que deve ser feito? Sim. Thomas Sowell tem um livro muito interessante, né, chamado Ações Afirmativas pelo Mundo, onde ele analisa as próprias ações afirmativas no seu país, os Estados Unidos, e analisa também em alguns outros países pelo mundo, Nigéria, Índia, enfim. E ele chega à conclusão que sempre que se tem uma ação afirmativa que leva a características biológicas, no nosso caso aqui seriam os negros, você acaba gerando a longo prazo maior conflito racial, uma maior tensão racial entre os povos por conta desse sentimento muitas vezes de injustiça. Acho que hoje no Brasil o que nós temos é de fato um problema social e poderia ser muito bem resolvido, talvez com um sistema de cotas sociais, ou seja, você beneficia aqueles que dependem da educação pública, que é realmente uma desgraça, principalmente no ensino básico, e a partir disso essas pessoas vão conseguindo entrar no ensino superior. Mas não separar pela cor da pele, porque isso pode causar distorções tenebrosas. Por exemplo, o Instituto Federal do Pará chegou ao absurdo de, no seu edital das cotas raciais, lançar uma lista com as características biológicas que uma pessoa deveria ter para ingressar no sistema de cotas raciais. Quer dizer, a média do tamanho do crânio, a espessura dos lábios, a textura do cabelo. Isso é um completo absurdo. A Prefeitura de São Paulo tem também um desses tribunais aqui para avaliar aqueles que entram nos concursos públicos por meio de cotas raciais. Quer dizer, isso na verdade, a reinclusão ou a volta do apartheid, a volta daquilo que foi o período de Jim Crow nos Estados Unidos. Então, acho que cada vez mais nós estamos partindo para o caminho da segregação e, mais do que isso, para o caminho do racismo institucionalizado. Acho que se nós resolvermos a questão social, naturalmente, por consequência, os negros estarão incluídos. Holiday, e no campo das artes, né? Recentemente também teve uma história com a TV Globo de que o Ministério Público acionou a emissora porque tinha poucos negros em uma novela que estava sendo ambientada em Salvador, né? O que você acha sobre isso? Eu acho que isso é um completo absurdo, né? Essa tentativa do Estado de intervir cada vez mais dentro da iniciativa privada pode acabar, na verdade, perpetuando esse ódio e essa divisão. É uma concessão pública, você sabe, né? Não, sim, mas então, de qualquer forma, essa intervenção constante do Estado na tentativa de corrigir esses erros ou na tentativa de corrigir aquilo que ele considera racismo, pode, na verdade, acabar propagando cada vez mais esse racismo e essa divisão. Quer complementar, Adriana, rapidamente, eu acho que é o seguinte, a gente viveu um
tempo em que não se podia falar de racismo. A construção da nova república trouxe a possibilidade da gente apontar as injustiças sociais e talvez tê-la como horizonte de resolução dos nossos problemas. A gente vive um momento agora que o racismo, que foi possível falar de racismo. Antes a gente tinha uma dor e não falava, agora a gente pôde falar.